Oi pessoal, professor Marco aqui, tudo bom com vocês? Bem pessoal, nós vamos então agora entrar num terceiro tema, que é um tema que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, que é o tema referente à receita pública. Ou seja, nesse tema nós vamos abordar efetivamente o conceito de receita pública, vamos abordar também algumas características referentes à receita pública, vamos abordar a classificação da receita pública, vamos abordar o processamento da receita pública dentro do ente público e vamos abordar, por fim, o processamento contábil da receita pública, tá bom? Bem, nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar inicialmente o conceito da receita pública. Então, efetivamente, a gente tem que entender o que a receita pública ela é. Receita pública, de início, nós podemos identificar que é todas as entradas de recursos que tem dentro do ente público, ou seja, quaisquer entrada. Ou seja, na contabilidade normal, a gente interpretava que a receita, que por exemplo, uma entrada de recurso como um empréstimo, não é caracterizado como uma receita, mas para características de ente público, todas as operações de crédito autorizadas em lei são consideradas receitas, ou seja, receita é tudo que entra dentro do ente público. Ah, mas como é que eu vou diferenciar, por exemplo, no processo contábil, o que é receita efetivamente que a gente considera no modelo contábil normal de empresa como receita e o que é empréstimo? Nesse aspecto, a gente vai entender especificamente como a gente vai caracterizar o que é receita pública. Tem algumas ressalvas importantes, por exemplo, operação de crédito com antecipação de receita, que é uma antecipação, isso a gente não considera como uma receita pública. Emissão de papel moeda também não considera, porque você está emitindo papel moeda, está emitindo dinheiro, não posso considerar isso como uma entrada de recurso. Essa emissão de papel moeda serve para trocar moeda, alguma coisa nesse tipo, tá bom? Temos que atentar também que existem características próprias que nós vamos determinar daqui para frente, alguns pontos referentes ao que são receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Então é importante a gente destacar também, que vai estar muito vinculado nessa série de vídeos, uma relação entre receitas e despesas públicas. Nós vamos ver que existe uma relação muito grande em cima disso. Por quê? Porque a própria lei de orçamento define que nós temos que ter uma equidade, uma paridade. Então é comum a gente ver no ente público essa variação entre esses dois itens. Então o que a gente determina como receita pública, que eu já citei, é todo ingresso de recurso que representa disponibilidade de recurso financeiro, tá? Ou efetivamente ingresso financeiro extra-orçamentário, que são entradas compensatórias, tá bom? Nesse aspecto, a gente define como receita pública isso, ou seja, como eu já tinha falado anteriormente, são todas as entradas de recursos, excetuando aquele que a gente já citou, que significam entradas de recurso financeiro para o erário, ou seja, pagamento de imposto, pagamento de tributo, ou entrada de recurso que é compensatório. Por exemplo, estou recebendo vamos por aí, estou recebendo um empréstimo que a União fez por Estado. Isso também eu posso considerar como uma receita pública, tá? Em sentido estrito, lembra que eu falei na primeira parte, agora estou falando novamente? Em sentido estrito, você classifica como público que é receita orçamentária, ou seja, aquilo que entra desconsiderando, por exemplo, operações de crédito, tá? Então temos duas formas de ver o conceito de receita pública. Vocês podem ver receita pública sendo igual a receita orçamentária ou receita pública sendo igual a ingresso de recurso, tá bom? Então, vamos entender também o que são efetivamente as receitas públicas em característica contábil. Eu posso ter, então, uma receita pública efetiva. E essa receita pública efetiva, o que ela significa? É aquela que os ingressos de disponibilidade não forem precedidos de registro de reconhecimento de direito.
e não constitui obrigação correspondente. O que significa uma receita orçamentária efetiva? Pensa do seguinte, eu estou pagando uma tarifa. No momento que eu pago uma tarifa, teve registro de um recebível antes? Se não teve, estou recebendo, ou seja, receita de tarifa caixa, uma coisa bem simples, nós vamos ver que não é bem simples assim. Registro de tarifa caixa, ou seja, é uma entrada de dinheiro efetiva e reconhecida automaticamente. Ou seja, eu não registrei um direito, ou seja, um a receber. E, por outro lado, vamos pensar, no momento que eu receber esse dinheiro, eu constituo uma obrigação? Se eu não constituir uma obrigação, então eu posso caracterizar isso como uma receita orçamentária efetiva. Uma receita orçamentária não efetiva, se a gente pensar por um lado, é o recebimento de dívida ativa que está registrado, recebimento de pagamentos a prazo que está registrado. Porque é o seguinte, é a entrada de recursos, ou seja, o que entra de recursos antes de com um registro anterior, efetivamente de recebível. Ou, por exemplo, uma operação de crédito. Quando eu tenho uma operação de crédito, eu não tenho uma entrada de caixa e um crédito por exemplo, num exigível, seja ele, por exemplo, empréstimos a pagar. Pensa isso num cenário público, é o mesmo processo. Então, basta lembrar que a receita orçamentária efetiva é aquela que não tem registro de reconhecimento de direito de início, ou seja, ela é sim pagamento de imposto à caixa, vamos por uma forma mais simplificada, e a não efetiva é aquela que tem um registro anterior, ou seja, um recebimento de um direito que eu tenho ou uma operação de crédito. Então, nós enxergamos por esse modelo os modelos que eu vou encontrar. Nós vamos discutir cada um deles efetivamente dentro do sistema de desembolso do sistema público. Ou seja, aqui de início, se vocês puderem ver, eu tenho o sistema financeiro, onde é o sistema de entradas e saídas econômicas de um ente público. Aqui vai entrar, por exemplo, tudo que entra, ingressos orçamentários, ou receitas que a gente pode chamar receitas públicas. Podemos chamar receita pública aqui ou aqui, tanto um quanto outro, depende da forma que eu determinei. Se eu considero como estrito, aqui. Se eu considero não como estrito no modelo amplo, aqui, tá? A partir do momento eu tenho desses ingressos o que são orçamentários, o que são não orçamentários, e a receita pública considerada como efetiva e não efetiva de uma forma definida. Os desembolsos, nós vamos ver mais à frente, refere-se à parte de despesa pública. Ok? Então vamos entender a parte de ingresso extra-orçamentário. O que seria isso? Ingressos extra-orçamentários está vinculado muito a uma característica temporária, ou seja, é algo que entra dentro do orçamento público, ou melhor, entra dentro do sistema público, só que não é de poder público. Vamos dar um exemplo. Um calção. Quando eu tenho um tipo de calção, por exemplo, um calção, uma fiança, é um valor que está sob júdice, ou sob custódia do Estado, ou seja, o Estado é só um agente depositário, mas não é dele, efetivamente. Não é dele. Pensa comigo. Eu tenho, por exemplo, um processo judicial, onde pede que seja depositado um valor de calção para pagar, possivelmente, uma custa. Aquele dinheiro fica lá. No momento em que se tem a sentença, ou aquele dinheiro volta para quem depositou, porque ele é levantado, ou aquele dinheiro vai para quem ganhou a ação, para o réu, por exemplo. Então, esse é um modelo de ingresso extra-orçamentário. Por que existe uma diferença entre o orçamentário e o extra-orçamentário? Porque aqui é importante destacar que isso é temporário e não representa efetivamente um valor que o ente público pode gastar. Está lá,
O ente público ele é um depositário, entrou dentro do orçamento não, desculpe, entrou dentro do sistema financeiro do ente público, mas em algum momento aquele valor vai ter que sair. Vai sair, como eu expliquei, por calção. Eu tenho também algumas outras operações, por exemplo, como emissão de moeda, efetivamente uma questão temporária, e outras entradas de ativo e passivo financeiro, tá bom? Vamos entender um ponto central, que esse é o ponto de antecipação de receita orçamentária, que é a ARO. A ARO, eu acho ela muito interessante para a gente entender. Ele é uma operação um pouco explicativa, um pouco específico, por exemplo. Operações de crédito são operações dentro do ente público que existem e que, se você vê na característica central, ela poderia ser orçamentária, porque nada mais é que uma antecipação de recursos, né? Essa antecipação de recursos, contudo, todavia, entretanto, está calcada em um desembolso de receita futura. Isso ocorre muito, por exemplo, com antecipação de recebíveis ou de transferências intergovernamentais. Ocorre bastante. Então, no momento em que o governo, um ente público, um Estado, tem uma operação de aro aprovada, ela vai ter uma entrada de recurso. Só que essa entrada de recurso eu posso considerar como uma nova receita? Não, ela só é uma antecipação de receita. Porque mais à frente eu vou ter que desembolsar, eu vou ter que pagar e retirar recursos. Por isso vocês veem que parece muito um financiamento. Eu vou ter que desembolsar recursos para devolver para o ente que me emprestou esse recurso. Tá bom? Mas eu acho ele interessante porque ele é uma exceção, efetivamente, que a gente não pode, como operação de crédito, não pode considerar como sendo uma receita orçamentária, tá? E quais são as formas que a gente vê, que a gente já discutiu? O ingresso orçamentário é uma entrada compensatória, ou seja, entra, mas vai ter que sair. E a receita orçamentária, ou receita pública em sentido estrito, entra e o governo pode utilizar-se delas no momento para fazer desembolsos, tá bom? Então nós vamos focar agora daqui para frente nos próximos vídeos efetivamente em conceito de receita orçamentária. Pessoal, vamos entender então o conceito de receita orçamentária. O conceito de receita orçamentária é todos esses ingressos que estão dentro do ente público, que entram dentro do ente público e resultam basicamente de valores que vão servir para viabilizar a execução de políticas públicas. Ou seja, é tudo aquilo que entra e que está disponível ao Estado utilizar para atender demandas públicas, lá nas despesas orçamentárias mais à frente. Só que tem uma pergunta que às vezes a gente nos faz. Será que toda entrada orçamentária que esteja prevista tem que estar prevista na LOA para declarar isso? Não, às vezes pode acontecer o seguinte, nós fazemos uma estimação menor do que entra, ou seja, pode estar estimado que vai entrar na LOA 13 milhões e entrou 14, esses valores podem ser considerados como receita orçamentária. O que não pode ser considerado como receita orçamentária? Efetivamente, aquilo que a gente já citou anteriormente. Aro, papel moeda e entrada compensatória de ativo passivo financeiro. Calção, por exemplo. Tá bom?